Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui para a região de São Carlos. E como vocês podem ver, eu fiquei em primeiro lugar com 85 pontos. Galera, eu estudei durante um ano e meio. Eu estudei de março de 2023 até setembro de 2024 e resolvi aproximadamente 25 mil questões. Nesse momento, enquanto eu aguardo a homologação do concurso, enquanto eu aguardo a minha nomeação, eu estou gravando esses vídeos para tentar ajudar aqueles que também estão estudando para o concurso de escrevente do TJSP. Vale destacar que todos os nossos vídeos serão com o edital aberto na tela. Esse aqui é o edital do concurso de 2024, que foi o concurso que eu prestei. E lá no conteúdo programático, nós podemos ver todas as matérias, todos os assuntos que a VUNESP poderá cobrar na prova. Por exemplo, língua portuguesa são 24 questões. E essas 24 questões poderão sair desses assuntos aqui, desses 13 assuntos. Por exemplo, você, entre esses 13 assuntos, você está vendo regras de acentuação das palavras? Não. Ou seja, no concurso para escrevente do TJSP, a VUNESP não cobra regras de acentuação das palavras. Beleza? Então, por isso que é importante estudar com o edital, de acordo com o edital, para você não estudar coisas que não estão no edital, não estudar a menos e nem a mais. Beleza? E isso se aplica a todas as matérias. Então, são 24 questões de português, essas 24 questões poderão abordar esses assuntos. Direito, são 40 questões de direito. Na matéria de direito penal, vai cair o Código Penal, né? E esses artigos aqui, ó, do Código Penal. Então não adianta você ler o artigo 55 do Código Penal. Por quê? Porque o artigo 55 não cai na prova. Os artigos que caem na prova são esses aqui, na matéria de direito penal. Direito processual penal, esses aqui, direito processual civil, e assim por diante. Beleza? Matemática, essa aqui, esses são os assuntos de matemática. Informática está aqui também, e raciocínio lógico. Galera, aqui no canal nós já temos a matéria de português, tem os vídeos abordando esses assuntos, é um vídeo para cada assunto, beleza? Matemática também temos um vídeo para cada assunto, resolvendo questões, onde eu passo algumas dicas. Então já temos português e matemática, e hoje vamos começar raciocínio lógico. É muito importante você saber, e eu vou falar isso em todos os vídeos, que os meus vídeos não são aulas e eu não sou professor, beleza? Esses vídeos não são aulas e eu não sou professor. Eu apenas resolvo questões e tento, de alguma maneira, clarear o seu estudo. Se você precisa de um professor, eu recomendo que você procure um professor, um curso especializado no concurso para escrevente do TJSP. Lembrando que o professor é a pessoa que tem o conhecimento técnico para te ajudar. Beleza? Então é isso. Vamos começar hoje raciocínio lógico. Galera, eu escuto muita gente dizendo que raciocínio lógico não tem lógica. Muitas pessoas dizendo que não conseguem entender nada do raciocínio lógico e tantas outras coisas. Eu vou tentar mostrar para vocês que não é tão difícil assim. E para você que gosta de ver lógica nas coisas, vamos combinar o seguinte. Nos nossos estudos aqui, preocupe-se em aprender a regra, em aplicar a regra, resolver a questão de maneira correta. Lembre-se que o nosso objetivo aqui não é sermos doutores em raciocínio lógico. Nosso objetivo aqui é passar na prova para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, aprenda a regra, aplique a regra, acerte a questão, passe no concurso. Depois, quando você já estiver empossado lá, trabalhando no fórum, ganhando a sua grana,
Aí, se você quiser, você vai atrás de um curso aprofundado de raciocínio lógico, um curso específico, enfim. Beleza? Vamos aprender a regra, aplicar a regra e acertar a questão. Patrick, eu acertei a questão, eu entendi tudo como faz, mas eu não vejo lógica. Não se preocupe, acerte a questão. Esse é o nosso foco aqui. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar do zero. O que é uma proposição? E veja que eu estou falando proposição e não preposição. Beleza? São coisas diferentes. Então, uma proposição é uma frase declarativa com verbo que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, uma frase declarativa. Então, temos aqui alguns tipos de frases. Nós temos a frase declarativa, nós temos a frase imperativa, a frase interrogativa, a frase exclamativa e a frase optativa. Vamos ver o que é cada uma aqui. Então, uma frase declarativa é quando a frase é afirmativa ou negativa. E essa frase ela pode terminar com um ponto final ou com reticências. Exemplo: a Lua é um satélite natural. Essa aqui é uma frase declarativa afirmativa. Agora, é fato que a Lua é um satélite natural. A Lua não é um planeta. A Lua é um satélite natural. Mas não é porque a Lua é um satélite natural que essa frase aqui é afirmativa. Essa frase é uma frase declarativa afirmativa porque eu estou afirmando que ela é um satélite natural. Essa segunda frase aqui, ó, Patrick não é dentista. Essa frase é uma frase declarativa negativa porque eu estou dizendo não é. Beleza? A questão aqui não é se é verdadeiro ou falso. A Lua é um satélite natural. Eu estou afirmando. Eu estou afirmando que a Lua é um satélite natural. Então essa é uma frase declarativa afirmativa. Patrick não é dentista. É uma frase negativa porque eu estou usando não é. Beleza? Isso é diferente de ser verdadeiro ou falso. Beleza? Imperativa. Uma frase imperativa quando a frase apresenta uma ordem. Ela pode terminar em ponto final ou exclamação. Por exemplo, você tem que dar like nesse vídeo. Veja que termina com um ponto. E aqui embaixo, você tem que dar like nesse vídeo, com exclamação. Vamos subir aqui de novo. Ó, é uma frase declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então aqui, ó, eu disse para vocês o que é declarativa, que é o que nós precisamos. Imperativa agora. Eu posso dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso? Não, né? Porque é uma ordem. Então não posso dizer se essa frase é verdadeira ou não. Mesma coisa aqui, ó. Eu não posso dizer se essa ordem, se essa proposição é verdadeira ou não. Ok? E detalhe, não é ver se a ordem é verdadeira. Bom, realmente deram uma ordem para curtir o vídeo? É verdade que deram uma ordem? Não estou falando da ordem em si. Estou falando da frase. Você tem que dar like nesse vídeo. Então, também é uma preposição, mas não posso dizer se é verdadeiro ou falso. E aí eu te pergunto, você tem que dar like nesse vídeo? É verdade ou é falsidade que você tem que dar like nesse vídeo? Não podemos afirmar isso, entendeu? Interrogativa. Quando a frase apresenta um questionamento, que pode ser direto ou indireto. Termina em interrogação, quando é uma pergunta direta, ou em ponto final, quando é uma pergunta indireta. Exemplo, você já se inscreveu nesse canal? Uma pergunta. Beleza, isso é verdade. Aí eu pergunto para você, você já se inscreveu nesse canal? Isso é verdadeiro ou falso? Não tem como dizer se isso é verdadeiro ou se é falso. É uma pergunta. É uma pergunta. Não sei se. E aqui, então, no caso, está com a interrogação.
Não sei se ele já se inscreveu nesse canal. Veja que esse não sei, ele traz uma dúvida, ele traz um questionamento. Não sei se ele já se inscreveu nesse canal. E aí fica um clima de pergunta no ar, né? Então essa aqui é a maneira indireta. A maneira direta de reescrever a frase é o exemplo acima. Então essa frase de baixo está na maneira indireta. Para escrevê-la da maneira direta, eu uso o modelo de cima. Você já se inscreveu nesse canal? Então esse é o exemplo de uma frase interrogativa. Uma frase exclamativa, quando a frase apresenta um sentimento. E atenção aqui, galera, ó, veja que exclamativa termina com exclamação, mas a imperativa, ela também pode terminar com exclamação. Toma cuidado, tá? Imperativa é uma ordem, exclamativa é um sentimento. Por exemplo, eu te amo, estou triste. Então, exemplos de frases exclamativas. E frases optativas é quando a frase exprime um desejo. Pode terminar em ponto ou também exclamação. Exemplo, vá com Deus. Quando você vira para uma pessoa e fala assim, vai com Deus, você está desejando que ela fique em segurança. Você deseja a segurança da pessoa. Né? Em tese, né? Em tese pode ser isso. Eu torço para que você seja aprovado no concurso. Veja, eu torço, eu tenho um desejo que você seja aprovado. Beleza? Então, optativa, exprimir um desejo. Ok? Qual dessas frases é a que nós queremos? Nós queremos, tá aqui em cima. Ó. Proposição é uma frase declarativa, com verbo, que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. E aqui, ó, está a nossa frase declarativa, que ela pode ser afirmativa ou negativa. E ela é afirmativa porque eu afirmo, ou é negativa porque eu nego. Afirmação e negação é diferente de ser verdadeiro ou falso. Ok? Então nós queremos sempre a declarativa. Agora vamos dar uma olhada aqui. Ó. Lembrando, proposição é uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Exemplos. O Brasil, é um país da América do Sul. Isso é verdade ou é falso? É verdade. São Paulo é um estado que fica na região sudeste do Brasil. Isso é verdade ou é falso? É verdade. E veja que ela termina em ponto final, no caso, né? Não está terminando em interrogação nem exclamação. Aqui também. Nosso terceiro exemplo aqui, ó. Nosso terceiro exemplo. Todo cachorro mia. Eu pergunto para você, o cachorro mia? Não. O cachorro late. Então aqui, ó, todo cachorro mia é falso. João tem um cavalo marrom. E aí fica a pergunta: que João? Que João? É o João meu pai? É o João seu pai? É o João meu primo? É o João seu primo? Não sei que João. Então veja que aqui nós temos uma preposição, uma proposição. Nós temos uma proposição. Mas nós não podemos dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Beleza? Aqui embaixo. Agora um outro assunto ainda sobre proposições. As proposições lógicas, as nossas frases, né? Elas podem ser divididas em fechadas ou abertas. Proposições fechadas, proposições abertas. A que nos interessa sempre será a proposição fechada. Vamos ver o que é uma proposição fechada e o que é uma proposição aberta. Não podemos dizer que uma sentença aberta é verdadeira ou falsa, porque ela contém pelo menos um elemento indefinido. Então é isso aqui que define. Ó. Uma sentença aberta, uma proposição aberta, é verdadeira ou falsa, porque ela contém pelo menos um elemento indefinido. Aqui, ó, 2 mais x igual a 10. Temos aqui, nós temos o exemplo de uma variável matemática. Eu pergunto para você, 2 mais x é igual a 10? Aí você vira e fala, sim, Patrick, porque x é igual a 8. 2 mais 8 igual a 10. Nesse caso, está correto. Mas e se o x for 6? 2 mais 6 é 8. 8 não é igual a 10. E se o x for 0? Também não. Então, entende? Que por ser indefinido, por ser um elemento indefinido, ela é aberta. E nós queremos
tudo bem definido. Nosso foco é a fechada. Um outro exemplo aqui, ó. Então nós temos a variável matemática, é um exemplo de proposição lógica aberta, e aqui também, ó, o uso de pronomes, ele, ela, aquele, aquela. Por exemplo, ele tem um cavalo marrom. Aí fica a pergunta, ele quem? Quem é ele? Não sei. Então veja que é um elemento indefinido. Ele tem um cavalo marrom. Ele quem? Indefinido. Então, uma sentença aberta. É uma proposição aberta. Nós podemos dizer sentença aberta, proposição aberta, sentença fechada, proposição fechada. Beleza? Atenção! Temos uma frase aqui, ó. Se José é escrevente, então ele passou no concurso público. Veja que eu uso o pronome ele. Mas aqui no caso, o pronome ele se refere a José. Então aqui está bem definido, né? A quem ele se refere. José. Diferente desse segundo exemplo aqui. Ele tem um cavalo marrom. Então aqui nesse caso o pronome ele se refere ao sujeito João, beleza? Então aqui nesse caso aqui, ó, nós temos uma proposição lógica. Ok? Bom, eu acredito que você tenha entendido. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Qual alternativa abaixo é uma proposição? E eu pergunto para você, o que é uma proposição? Uma frase declarativa com verbo, né? Nós queremos um verbo nessa frase, com verbo, que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa, beleza? Nosso primeiro exemplo, nossa primeira alternativa. Você está estudando bastante? Eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro ou que é falso? Não. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho uma frase interrogativa, que nós vimos agora há pouco o que é. Aqui, ó, você precisa estudar bastante. Veja que ela termina com exclamação. Então é uma ordem, né? É uma imperativa. Que também já vimos o que é e não é a que queremos. Parabéns. Quando você fala parabéns para uma pessoa, você está desejando. Você está. Um sentimento de alegria, né? Parabéns pela sua aprovação, parabéns pelo seu aniversário. Um sentimento de alegria. Então, o sentimento aqui, ó, que nós vimos, é exclamativa. Frase exclamativa quando a frase apresenta um sentimento. Então, aqui, ó, exclamativa. E aqui, ó, vá com Deus. Vá com Deus é optativa. É um desejo, né? Você deseja a segurança da pessoa. Vá com Deus. E aí nos resta, médico é a pessoa que se formou em medicina. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Isso aqui é verdadeiro, porque, de fato, médico é a pessoa que se formou em medicina. Beleza? E nós temos aqui também nessa frase a presença de verbo. Por exemplo, aqui, ó, formou. Do verbo formar. Beleza? Então, qual a alternativa abaixo? É uma proposição, alternativa E. Beleza? Espero que tenha entendido. Vou pedir para você curtir o vídeo, comenta alguma coisa aí, inscreva-se no canal. E agora, nós vamos para um outro assunto, ainda dentro de proposições. Ok? Princípios fundamentais aristotélicos. Eu acredito que Aristóteles é o pai da lógica. Não sei, tá? Se você tiver em dúvida, pesquisa aí. Aristóteles é o pai da lógica? E aí você vai saber se é de fato ou não. Mas enfim, é aristotélico porque tem muitos ensinamentos de Aristóteles. Vamos por esse caminho. Princípios fundamentais aristotélicos. São 3 princípios. Princípio da identidade, princípio do não contraditório e princípio do terceiro excluído. O que é cada um deles? O princípio da identidade é que a proposição ela é verdadeira ou falsa. E aqui nós podemos colocar uma observação assim. Ó.
sempre verdadeira ou então sempre falsa. No princípio da identidade, uma proposição verdadeira, ela foi verdadeira no passado, ela é verdadeira no presente e será verdadeira no futuro. É como se fosse uma verdade absoluta. Uma proposição falsa, ela sempre foi falsa, ela sempre a proposição falsa, ela sempre foi falsa, né? Ela sempre é falsa e sempre será falsa. Beleza? Verdadeiro é sempre verdadeiro, falso é sempre falso. Esse é o princípio da identidade. O princípio do não contraditório é o seguinte: quando a proposição é verdadeira, ela não pode ser falsa. Ela não pode ser falsa. Por quê? Senão ela estaria se contradizendo, né? Então, o princípio do não contraditório, uma proposição verdadeira não pode ser falsa. E o contrário também, né? O princípio do não contraditório, uma proposição falsa não pode ser verdadeira. Beleza? E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. A proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então veja que é um resultado, dois resultados, não posso ter um terceiro resultado. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ou um ou outro. Então são dois, né? Um terceiro resultado? Não tem. É excluído. Tá? Então, esses são os princípios. Bem básico, né? Galera, os princípios você precisa saber. Então, se eu virar para você e perguntar assim, ô fulano, qual que é o princípio da identidade? Você precisa me responder que o princípio da identidade significa que uma proposição ela sempre será verdadeira ou sempre será falsa. Você precisa saber isso decorado. Você precisa saber decorado o princípio do não contraditório. E aí, quando eu te perguntar o que é o princípio do não contraditório, você precisa me responder que uma proposição verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira. E o terceiro excluído, você também precisa saber que a preposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser outra coisa. Ou é um ou é outro. Um terceiro resultado não é possível. Tá? Então, os princípios fundamentais você precisa saber. Você precisa saber o que é uma proposição aberta ou fechada. Lembre-se que aberta nós temos a variável matemática e o uso dos pronomes, né? E no caso fica indefinido no caso aqui. Ele quem, né? Então, precisa saber o que é aberto e fechada. E você precisa saber que a proposição é uma frase declarativa com verbo que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Você precisa saber essas coisas. Agora, vamos para um outro assunto, ainda sobre proposições. Só para vocês se organizar aí, um outro assunto. Classificação das proposições. As proposições podem ser classificadas como simples ou compostas. Proposições simples são proposições que se referem apenas a um único objeto. Olha um exemplo aqui, ó. Amanhã vai chover. É simples, né? Eu estou falando o quê? Do amanhã. E eu estou falando somente do amanhã. Eu não estou falando do hoje, não estou falando do ontem, não estou falando do depois do amanhã também. Estou falando apenas e somente do amanhã. Amanhã vai chover. Único. Amanhã. Compostas. Proposições compostas são proposições que se referem a mais de um objeto. Por exemplo, amanhã vai chover. E vou ao cinema. Veja que são duas coisas distintas. Amanhã vai chover, vou ao cinema. Essas duas proposições estão ligadas pelo conectivo lógico e. Ok? É uma composta. As proposições compostas, elas sempre são ligadas pelos conectivos lógicos. Quais são esses conectivos lógicos? E, ou, se, então, se e somente se. Atenção! O conectivo lógico e
pode estar em uma proposição simples ou composta. Você precisa analisar com cuidado a frase. Exemplo: João e Paulo são brasileiros. Uma proposição tem o e aqui, ó, mas ela é uma proposição simples, por quê? Ó, João e Paulo são uma coisa só. Entende? João e Paulo são uma coisa só. Então temos a ideia de uma unicidade. Aqui, ó. João é paranaense e Paulo é mineiro. Veja que João é uma coisa. Paulo é outra coisa, completamente diferente. Temos aqui, ó, uma proposição composta, temos a ideia de pluralidade. E veja que nos dois casos eu tenho o conectivo e, tanto em cima quanto embaixo. A de cima é uma proposição simples e a de baixo é uma proposição composta, e como eu escrevi aqui, ó, você deve analisar com cuidado a frase. Ok? Então, você sabe o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. Está anotado aí já no seu caderno. Esses conectivos lógicos, e, ou, se, então, se e somente se, eles possuem símbolos para facilitar o nosso estudo, né? Imagina, toda hora você parar e escrever se e somente se. Ocupa um espaço grande, né? Então, existem símbolos que eu diria que são universais para representar esses conectivos lógicos. Galera, isso aqui você precisa saber, assim, muito, assim, tem que estar no sangue. O conectivo lógico e, nós podemos dizer também que é uma conjunção. O símbolo é isso aqui, ó. Tipo um acento circunflexo. Beleza? O conectivo lógico ou, nós falamos que é uma disjunção inclusiva. Tem que decorar isso aqui, tá? Disjunção inclusiva. E o símbolo é isso aqui. Como se fosse um V. Ok? Ou é uma disjunção exclusiva. E o símbolo é esse aqui, ó. Tipo um V com um risco embaixo. Se, então, podemos também falar de condicional, nós utilizamos uma seta para a direita. Se e somente se é bicondicional. Então veja que o se travou aqui. Veja que se o se então é uma condicional e nós utilizamos uma flecha para a direita, o se e somente se, que é uma bicondicional, nós vamos usar uma seta com dois lados, vamos dizer assim. Beleza? Então esse aqui, ó, o e é uma conjunção, aqui esse é o símbolo, ou é uma disjunção inclusiva, e esse aqui é o símbolo, ou é uma disjunção exclusiva, se então uma condicional, se e somente se é uma bicondicional. Isso aqui você é obrigado a saber. Você tem o dever de saber. Você não pode terminar esse vídeo sem saber isso. Beleza? Exemplos. Vou fazer aqui, ó, com o conectivo e. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Amanhã fará sol e vai chover. Olha aqui, ó, o símbolo. Que símbolo é esse? É do e. E o e é o quê? Aqui no caso uma conjunção. Beleza? Amanhã fará sol e vai chover. Aqui, ó, o ou, disjunção inclusiva. Um exemplo aqui, ó. Vou dormir ou vou sair. Aqui, ó, o símbolo. Um ou. Aqui, ó, disjunção exclusiva, que é o ou. O exemplo prático aqui, ó. Lembra quando éramos crianças e íamos ao mercado com os nossos pais? E aí, nossos pais diziam assim: ou você pega a bolacha, ou você pega o salgadinho. Ou um ou outro.
mas os dois não. Entende? Então aqui, ó, ou... Ah, tá, o símbolo. Fica assim, ó. Pega o salgadinho, pega o salgado, ou o doce. E aqui como que nós lemos? Uma observação importante, não necessariamente nós vamos começar a ler da primeira palavra. Nós vamos sempre procurar um símbolo. Que símbolo é esse? É o ou, o símbolo da disjunção exclusiva. Então, ao ver esse símbolo, que é ou, eu sei que ou você pega o salgado, ou você pega o doce. Ou um ou outro, mas não ambos. Beleza? Quando eu olho aqui, ó, para a frase de cima, aqui, ó, para a proposição de cima, vou dormir ou vou sair, primeiro eu olho para o símbolo. Eu encontro o símbolo, que é o ou. Né? Então aí eu leio, vou dormir ou vou sair. Na de cima, eu procuro primeiro o quê? O símbolo. O símbolo E. Aí que eu leio, amanhã fará sol e vai chover. Beleza? Sempre procure o símbolo. Aqui, ó, um exemplo de se então. Fica assim, ó. Se amanhã chover, então vou ao clube. Ok? Se amanhã chover, então vou ao clube. Ó, temos o se, então. O então significa essa flecha. Ok? E aqui o se e somente se. Fica assim, ó. Um exemplo. Amanhã vou ao clube. Se e somente se não chover. Amanhã vou ao clube, se e somente se não chover. Beleza? Então nós temos aqui uma bicondicional e aqui uma condicional. Você precisa saber que o e é uma conjunção, que o ou é uma disjunção inclusiva, e aí depois veremos o porquê da inclusiva, tá? O ou, uma disjunção exclusiva, ou uma coisa ou outra. Ou você pega o doce ou você pega o salgado, mas você não vai pegar os dois. Se então é uma condicional. Se amanhã chover, então vou ao clube, né? Tem que saber o símbolo aqui. Se e somente se. Amanhã vou ao clube, se e somente se não chover. Você precisa saber disso aqui decorado. Tem que saber. Ok? E aqui, galera, ó, uma observação para você saber. Para facilitar nosso estudo e resolução de questões, é normal chamarmos uma frase inteira de apenas uma letra. Lá na matemática, muitas vezes nós chamamos um número de x, né? Uma expressão numérica de x, às vezes de y, correto? Tá lembrado disso, né? Aqui nós não vamos chamar o quê? De uma letra, uma frase. Por exemplo, aqui, ó. Amanhã vai chover. Eu vou chamar de P. Então, quando eu escrever P aqui nesse caso, P significa amanhã vai chover. Nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo. E aí, se eu usar a letra Q, significa o quê? Amanhã eu vou ao cinema. Vou ao cinema. Beleza? Agora, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos misturar P e Q com os nossos símbolos aqui em cima. Beleza? Vou até apagar aqui, ó. Vocês já entenderam aí o que eu quis dizer? Galera, isso aqui ó. O que é isso aqui que eu escrevi? P, esse símbolo aqui é qual? É o símbolo do E. O E é uma conjunção. Aqui está escrito, então, P e Q. O que significa o P? É isso aqui, ó. Amanhã vai chover. O que significa o Q? Amanhã eu vou ao cinema. P e Q.
Então, o que está escrito aqui? Amanhã vai chover. E amanhã eu vou ao cinema. Ou então, posso dizer que só vou ao cinema. Beleza? Então, ó, amanhã vai chover. P. E, que é o E, o símbolo é esse aqui. Vou ao cinema. Que. Então, para facilitar o entendimento, nós utilizamos, nesse caso, P e que. Nós podemos utilizar também P ou que. Ficaria assim, ó. P ou que. E o que está escrito aqui? Amanhã vai chover ou, aqui ó, o símbolo do ou, amanhã eu vou ao cinema. Nós podemos utilizar também isso aqui, ó. Primeiro aqui que eu procuro? Eu procuro o símbolo. Esse símbolo aqui é do se, então. E aí fica CP, então que. É assim que se fala. CP, então que. Porque, primeiro, nós temos que localizar o símbolo. CP, então que. Ou seja, se amanhã chover, então amanhã eu vou no cinema. Ok? Nós podemos usar também ou P ou Q. Fica assim, ó. Primeiro, o que nós temos que fazer? Ver o símbolo. É o ou. E aí, como que nós lemos? Ou P ou Q. Ou então, fica assim, ó. Ou amanhã vai chover, ou amanhã eu vou ao cinema. Ok? Então, isso aqui nós lemos assim, ó. Ou P ou Q. E aí, sobra o último, né? Que é a bicondicional. Fica assim, ó. P, se e somente se, Q. O que é o P? Amanhã vai chover, se e somente se eu for ao cinema. Seria mais ou menos isso. Beleza? Galera, lembrando, o E é uma conjunção. O ou é uma disjunção inclusiva. A seta é uma condicional, que é o se então, né? Se alguma coisa, então alguma coisa. Aqui, ó, ou é uma disjunção exclusiva. Ou um ou outro, mas não ambos. Por isso que é exclusiva. P, se e somente se que. Isso aqui é uma bicondicional. P, se e somente se que. Amanhã vai chover, se e somente se eu for ao cinema. Um exemplo. Beleza? Então, lembrando, os símbolos dos conectivos lógicos você precisa saber. Os símbolos aqui que eu mostrei para vocês. Vocês precisam saber que o E é uma conjunção, que o OU é uma disjunção inclusiva, que o OU é uma disjunção exclusiva, se então é uma condicional, se e somente se é uma bicondicional. Para finalizarmos, disjunção exclusiva, que é o ou uma coisa ou outra, é uma ideia de exclusão mesmo. Você não pode pegar os dois. É uma coisa ou outra. O ou é inclusiva. Por quê? No raciocínio lógico, você pode pegar uma coisa ou outra, ou as duas. Tá? Então, a exclusão, ou uma coisa ou outra, mas não ambos. Mas não ambas as coisas. E no inclusivo, ou preto ou vermelho, mas também pode ser os dois. No caso, inclui, pode ser ambos. Patrick, não vi lógica. Não veja lógica. Apenas repita comigo. Ou é uma disjunção exclusiva, ou seja, uma ideia de exclusão. Eu posso uma coisa ou a outra, mas eu não posso as duas coisas. Tá? Patrick, não vi lógica. Não veja, tudo bem. Mas saiba que o ou é uma inclusão. Você pode ter os dois. Veremos isso mais adiante, vai ficar mais claro. Beleza? E é o que eu falei no início. Patrick, eu não vejo lógica, não sei o quê. Tá, não veja lógica. Você não precisa ver lógica. Apenas aceite o que eu estou falando aqui.
Porque depois nós vamos aplicar isso nas questões. E aí nós vamos acertar as questões e nós seremos aprovados no concurso. E aí sim, depois, nós vamos sentar, nos aprofundar no raciocínio lógico, né? Você já vai estar concursado, você vai ter tempo, vai estar muito feliz com a sua nova vida, e aí você vai atrás da lógica, do raciocínio lógico. Beleza? Então é isso, galera. Saímos do zero. Você já sabe o que é uma proposição. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Você já sabe o que é uma proposição. Você sabe que nós procuramos sempre uma proposição declarativa com verbo. Você sabe o que é uma proposição aberta e uma proposição fechada. Qual que nos interessa? Aberta ou a fechada? Sempre a fechada. Você já sabe o que é... Quais são os princípios? Princípios lógicos, né? Quantos são? São 3 princípios. São 3. Da identidade. Verdadeiro é sempre verdadeiro, falso é sempre falso. O princípio do não contraditório. Não contraditório. Que é o quê? Verdadeiro não pode ser falso. E o falso não pode ser verdadeiro. Você também já sabe que o outro princípio do terceiro excluído. Terceiro excluído. Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ter uma terceira, não pode ser uma terceira coisa. Ou é verdadeiro ou é falso. Beleza? Então você já sabe proposição, sabe o que nós queremos a declarativa, você sabe que é uma proposição aberta e fechada, você já sabe os princípios e você já sabe os símbolos dos conectivos lógicos. E você também já sabe que o e é conjunção, o é disjunção inclusiva, beleza. E você também já sabe o que é uma proposição simples, uma proposição composta. Beleza. Já saímos do zero. Agora, vamos para um próximo vídeo e vamos dar continuidade, tá? Isso aqui é a teoria. Em breve, entraremos nas questões.